Antes de entrarmos em oração, respire fundo. Permita que sua alma desacelere. Às vezes buscamos respostas, soluções e saídas, mas esquecemos do principal: ouvir Deus primeiro. Muitas vezes carregamos preocupações, medos silenciosos e batalhas internas que ninguém vê, mas Deus vê. Ele conhece o peso que você tem sentido, Ele conhece o cansaço do seu coração, Ele sabe da luta que você enfrenta no silêncio. E antes de qualquer pedido, Deus hoje quer orientar o seu espírito. Quer colocar ordem onde há confusão, paz onde há tumulto e esperança onde você já quase desistiu de acreditar. A palavra nos lembra constantemente: não temas, não te assustes, não te desesperes. Mas como viver isso quando a realidade grita, quando o problema parece maior do que você, quando o coração está cansado? A resposta está na direção do nosso olhar. A Bíblia nos mostra isso claramente através da história do rei Asa. No início ele buscava o Senhor, removia ídolos e guiava o povo ao caminho certo. Mas, mais tarde, quando o perigo voltou a surgir, ele decidiu confiar em alianças humanas em vez de confiar em Deus. E assim como Asa, muitas vezes começamos bem, mas desviamos o coração sem perceber. Se essa mensagem está falando com você, escreva Amém. Senhor, fala comigo. A Escritura nos mostra que o problema de Asa não era a ameaça em si, nem o tamanho do exército inimigo. O verdadeiro problema estava na mudança silenciosa do coração. Ele passou de alguém totalmente dependente de Deus para alguém que confiava mais em estratégias humanas do que na direção divina. E quantas vezes isso acontece conosco? Quando a luta aumenta, nossa tendência natural é tentar resolver tudo com as próprias mãos. Buscamos pessoas, planos, recursos, mas esquecemos o essencial: consultar o Senhor primeiro. A palavra do profeta ao rei Asa foi clara e profunda, e ela ecoa para nós hoje. Porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é perfeição que Deus procura, não é força, nem habilidade, nem controle total da situação. Ele procura um coração inteiro, um coração que não divide confiança entre Deus e o mundo, entre fé e ansiedade. Quando tentamos carregar tudo sozinhos, o coração se cansa. Quando tentamos resolver no nosso próprio entendimento, nos frustramos. Mas, quando realinhamos nossa confiança e a colocamos novamente no Senhor, tudo se ajusta. Hoje, Deus te chama a esse alinhamento. Volte o seu coração para Ele completamente. Se você deseja confiar mais em Deus do que nas circunstâncias, escreva agora: Eu confio, Senhor. A história de Asa nos ensina que o coração é o centro da batalha espiritual. Não são os inimigos externos que mais ameaçam nossa fé. É a direção interna do nosso olhar. Quando o coração se desvia, mesmo que só um pouco, começamos a colocar confiança onde ela não deveria estar. E isso é sutil. Ninguém acorda um dia dizendo: hoje vou confiar menos em Deus. Acontece devagar. Uma preocupação hoje, um desgaste amanhã, uma decisão impulsiva depois. Quando percebemos, já estamos tentando segurar o mundo com nossas próprias mãos. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, nos chama de volta. Ele diz: olhe para mim, eu sou a sua ajuda, eu sou o seu socorro. O salmista entendeu isso quando declarou: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Seu socorro não vem da força humana, não vem da pressa, não vem da ansiedade. Seu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra, e nada é impossível para Ele. Quando você muda o foco,
tudo muda com você. Quando você levanta os olhos, Deus levanta o seu espírito. Quando você lembra de onde vem seu socorro, a esperança renasce. Hoje, Deus te convida a olhar para cima, a ajustar o foco da sua alma, a reconhecer que Ele é a sua fonte, seu sustento e sua segurança. Agora que entendemos que nosso socorro vem do Senhor, surge a pergunta prática: como alinhar o coração a esse socorro diariamente? A Bíblia nos dá um caminho claro e simples: fixar os olhos em Jesus. Quando você enfrenta incertezas, sua mente tenta se agarrar a prazos, resultados, possibilidades e até aos piores cenários. É quase automático. A ansiedade sempre quer te empurrar para o "e se?". Mas a palavra nos oferece uma direção completamente diferente. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Fixar os olhos em Cristo não é ignorar os problemas, é colocá-los na perspectiva certa. Quando você olha para Jesus, as dúvidas diminuem, o medo silencia, o coração encontra repouso e a fé ganha espaço novamente. E é aqui que muitos tropeçam. Ficam tão ocupados olhando para o caos, para o relógio, para as circunstâncias, que perdem de vista o único capaz de sustentá-los. Jesus não é apenas o início da sua fé, Ele é aquele que a sustenta, molda e fortalece. Ajuste sua visão, deixe que a palavra seja a lente pela qual você enxerga cada preocupação, cada passo, cada detalhe da sua vida. Aquele que cuida dos lírios e das aves, cuida infinitamente mais de você. Fixar os olhos em Cristo é o primeiro passo. O segundo é aprender a substituir a agitação pela entrega confiante. Muita gente ora, mas não entrega. Fala com Deus, mas continua segurando o peso sozinha. E isso esgota a alma. A palavra nos chama a algo diferente, a trocar o esforço frenético pela rendição confiante. O Senhor nos convida a levar tudo, absolutamente tudo a Ele, em oração. Suas dúvidas, suas necessidades, suas angústias, seu silêncio, até aquilo que você não consegue colocar em palavras, Ele entende. A promessa é profunda e poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresentem suas petições a Deus, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não é comum, não é racional, não depende de circunstâncias. Ela vem de cima. Ela envolve você por dentro e por fora. Ela guarda a mente dos pensamentos destrutivos e protege o coração das emoções que tentam te afogar. Quando você ora, Deus não apenas escuta, Ele age dentro de você. Parte da vitória espiritual acontece em silêncio, enquanto Ele trabalha no fundo da sua alma, fortalecendo, alinhando e curando áreas que você nem imagina. Hoje, Deus te chama a soltar o controle, a deixar nas mãos dele aquilo que você não consegue resolver, a confiar no processo, a permitir que a paz que vem do alto ocupe o lugar do medo que vem do mundo. Se você deseja viver essa paz que guarda o coração, escreva: Senhor, toma o controle. Confiar em Deus não significa passividade, mas uma postura interior que escolhe descansar nele enquanto caminha pela fé. Existem momentos em que tentamos resolver tudo do nosso próprio jeito, com nossa lógica limitada, e acabamos mais cansados do que antes. É por isso que a palavra nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A confiança verdadeira não exige explicações detalhadas. Ela exige rendição. Ela não espera garantias humanas, mas se apoia na fidelidade divina.
Confiar em Deus não significa entender o que Ele faz. Significa acreditar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor, Ele abre portas que você jamais abriria sozinho. Endireita caminhos tortuosos que você não conseguiria alinhar e te conduz por direções que você jamais imaginaria entrar. Às vezes, Ele muda o cenário, mas na maioria das vezes, Ele muda você dentro do cenário. E é essa mudança interna que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor balança. Porque quem confia em Deus não é poupado da luta, mas é sustentado através dela. A Bíblia também nos alerta sobre um perigo silencioso, o de substituir Deus por estratégias, planos e forças humanas. Não porque essas coisas sejam ruins, mas porque não foram criadas para ocupar o lugar do Senhor em nossa vida. Jeremias nos lembra: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor. A diferença entre ambos não está na capacidade, mas na fonte da confiança. O que confia na força humana é comparado a um arbusto seco no deserto. O que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que permanece verde mesmo em tempos de calor e seca. Sua estabilidade não depende das circunstâncias, mas de onde suas raízes estão firmadas. Você pode ter planos, pode ter pessoas que te apoiam, pode ter recursos, mas nada disso será suficiente quando a alma for provada. Somente confiar no Senhor te dá profundidade, firmeza e identidade. É por isso que Deus não nos chama apenas a acreditar nele, mas a depender dele. Quando a confiança está bem implantada, o vento pode soprar, a seca pode vir, o fogo pode se aproximar, e ainda assim você permanece. Outro princípio essencial é aprender a falar a verdade de Deus ao seu próprio coração. A fé não é silenciosa, ela declara. A palavra ensina que vida e morte estão no poder da língua. Quando você diz, Deus é meu refúgio, Ele me guarda, Ele está comigo, você não está negando a realidade, está afirmando uma realidade maior. É isso que os salmistas fizeram em momentos de perigo, dor e angústia. Eles não falaram do problema, falaram para o problema. Eles lembraram à própria alma quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele prometeu. E sabe o que acontece quando você declara a verdade divina? O medo perde força, a ansiedade perde espaço, o coração volta ao lugar certo e a fé cresce. Porque toda vez que você declara a palavra, você realinha a mente com o céu e retira o poder das mentiras que tentam te desviar. Há também um chamado profundo para manter o coração totalmente entregue. Deus não busca perfeição, Ele busca a entrega. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, ela revela algo precioso. Deus está procurando pessoas que o queiram por inteiro, não pela metade. Um coração dividido se cansa. Um coração indeciso se perde. Um coração dividido não vê milagres profundos, vê apenas fragmentos. Mas um coração inteiro diante de Deus é sustentado, dirigido, fortalecido e guardado. E mesmo quando tropeça, ele volta rápido. Mesmo quando não entende, ele espera. Mesmo quando está pressionado, ele se lembra: eu pertenço ao Senhor. O coração completamente entregue é um coração leve. Não porque não enfrenta lutas, mas porque sabe exatamente onde descansar. Agora que percorremos esse caminho, olhar para Deus, confiar, descansar, declarar a verdade, renunciar ao controle e manter o coração inteiro, chegamos ao momento da oração. Esta é a hora em que você entrega tudo ao Senhor: suas preocupações, seus medos, seus sonhos, sua família, sua saúde, seu futuro e até aquilo que você não sabe como expressar. Que esta oração seja mais do que palavras, seja um alinhamento profundo entre você e Deus. Pai amado, aqui estou diante de Ti.
Guia meus passos, fortalece minha fé, acalma meu coração. Livra-me de confiar em minhas próprias forças e me ensina a depender totalmente de Ti. Renova minhas forças, ilumina meu caminho e firma meus olhos em Jesus. Que a Tua paz governe minha mente e o Teu Espírito dirija cada decisão. Eu Te entrego tudo. Sê o centro da minha vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor.